Imagine estar isolado no lugar mais frio do mundo em uma noite congelante. Do nada, algo te assusta tanto que você rasga sua própria barraca por dentro e foge para a escuridão, descalço, sabendo que o frio vai te matar. O que poderia ser pior do que a morte por congelamento? Esse é o mistério do Passo Dyatlov. Agora, tente entender o que faria 9 esquiadores experientes rasgarem essa barraca de dentro para fora, no meio da madrugada, e correrem para a escuridão congelante, completamente descalços, de meias e usando apenas roupas de baixo. Eles não estavam fugindo do frio, eles estavam fugindo de algo que, na cabeça deles, era infinitamente pior. O que as equipes de resgate soviéticos encontraram semanas depois naquela montanha desafiou a lógica dos médicos, intrigou o exército e deu início a um mistério que permanece sem respostas definitivas até hoje. Corpos sem marcas externas de violência, mas com os ossos internos completamente esmagados, roupas com altos níveis de radiação e uma jovem sem os olhos e sem a língua. E salve galera, sejam bem-vindos ao canal. Se você é fascinado por mistérios inexplicáveis, casos criminais sem solução e teorias da conspiração de arrepiar o cabelo, você está no lugar certo. Hoje, nós vamos abrir um dos arquivos mais macabros e misteriosos da história da humanidade. O que aconteceu na Sibéria em 1959 desafia a ciência até hoje. Então, antes de eu te contar os detalhes bizarros que o governo tentou esconder, já aperta o botão do gostei, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma investigação, prepare o seu psicológico, apague as luzes e acompanhe comigo a cronologia exata dos passos desses 9 jovens rumo ao desconhecido. No início de 1959, o que deveria ser uma expedição desafiadora, mas controlada pelas gélidas montanhas Urais na antiga União Soviética, transformou-se em um dos mistérios mais perturbadores e macabros da história moderna. 9 esquiadores experientes, a maioria estudantes e graduados do Instituto Politécnico de Ural, desapareceram na vastidão branca da Sibéria. Quando seus corpos foram finalmente encontrados, os investigadores depararam-se com um cenário de pesadelo que desafiava a lógica, a ciência e a biologia humana. Até hoje, a pergunta que ecoa na escuridão daquela montanha permanece sem resposta. Do que eles estavam fugindo? O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um jovem de 23 anos altamente capacitado para liderar expedições em condições extremas. Junto a ele estavam mais 7 homens e 2 mulheres, todos eram veteranos em trilhas de grau nível 3, o nível mais difícil e perigoso da época. O objetivo era alcançar o Monte Otorten, uma montanha cujo nome, ironicamente, na língua dos nativos locais, os Mansi, significa não vá lá. No dia 25 de janeiro de 1959, eles começaram a caminhada a partir de um pequeno assentamento. Pouco depois, um dos integrantes, Yuri Yundi, precisou abandonar o grupo devido a uma crise aguda de reumatismo. Ele mal sabia que aquela dor nas articulações seria o motivo pelo qual ele se tornaria o único sobrevivente da expedição. Ao se despedir de seus amigos com um abraço, Yundi não imaginava que nunca mais os veria vivos. O grupo começou a subir a encosta da montanha Kolotysyako, que os Mansin chamavam de Montanha dos Mortos. Devido ao agravamento das condições climáticas e uma tempestade de neve que reduziu a visibilidade, Dyatlov tomou a decisão de acampar ali mesmo, na encosta exposta da montanha, em vez de descer algumas centenas de metros até a proteção de uma floresta próxima. Eles montaram uma grande barraca e se recolheram para a noite. O que aconteceu nas horas seguintes permanece envolto em mistério, mas o terror que se abateu sobre o acampamento congelante mudou tudo para sempre.
Quando o grupo não enviou o telegrama combinado avisando que havia retornado em segurança, as famílias começaram a se mobilizar. No final de fevereiro, equipes de resgate do exército, voluntários e aviões militares iniciaram as buscas. No dia 26 de fevereiro, os investigadores finalmente encontraram um acampamento em Kolačićako. O cenário era bizarro. A barraca estava parcialmente soterrada pela neve, vazia, e havia sido rasgada de dentro para fora com facas. Isso indicava um pânico absoluto. Quem quer que estivesse lá dentro sentiu uma necessidade tão violenta e imediata de sair que não teve tempo de abrir o zíper da entrada. Seguindo as pegadas deixadas na neve fresca, os socorristas descobriram algo ainda mais assustador. 9 jovens haviam fugido em direção à floresta, no meio de uma tempestade com temperaturas de menos 30 graus Celsius, vestindo apenas meias, roupas de baixo ou descalços. Correr sem sapatos na neve da Sibéria é uma sentença de morte por hipotermia em poucos minutos. O que poderia ser tão aterrorizante dentro da barraca a ponto de fazer com que fugir descalço para a morte congelante parecesse a melhor opção. A quase 1 quilômetro de distância, na borda da floresta e sob um grande cedro, os 2 primeiros corpos foram encontrados: Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko. Eles vestiam apenas roupas íntimas e estavam cobertos de fuligem. Uma fogueira improvisada havia sido acesa ali. Os galhos mais baixos do cedro estavam quebrados até uma altura de 5 metros, sugerindo que os jovens tentaram desesperadamente subir na árvore, talvez para vigiar o acampamento ou para fugir de algo que os cercava no chão. Suas mãos estavam em carne viva, indicando que eles arrancaram os galhos com os próprios dedos em um surto de desespero. Entre o cedro e a barraca, os investigadores encontraram mais 3 corpos, incluindo o do líder Igor Dyatlov. Pela posição em que foram achados congelados, parecia que eles estavam tentando rastejar de volta para a barraca antes de sucumbirem ao frio. Os 4 integrantes restantes só foram localizados mais de 2 meses depois, em maio, quando a neve começou a derreter. Eles estavam soterrados sob 4 metros de neve em uma ravina um pouco mais adentro na floresta. E foi aqui que o caso tomou contornos de filmes de terror. Diferente dos 5 primeiros, que morreram essencialmente de hipotermia, os jovens da ravina tinham ferimentos internos brutais. Nikolai Fibolbrino teve o crânio esmagado por uma força massiva. Semyon Zolotaryov e Lyudmila Dubimina tinham fraturas terríveis na caixa torácica. O impacto foi tão violento que os legistas compararam a força necessária à de um grave acidente automobilístico de alta velocidade. No entanto, não havia nenhum ferimento ou hematoma externo na pele. Os ossos haviam sido implodidos por dentro. O mais perturbador, Lyudmila Dubimina estava sem a língua, sem os olhos e sem partes dos tecidos da face. Para fechar o quebra-cabeça macabro com uma peça incompreensível, testes de laboratório revelaram que as roupas de algumas das vítimas apresentavam altíssimos níveis de radiação. O caso foi arquivado às pressas pelas autoridades soviéticas, que emitiram uma conclusão vaga e misteriosa. O grupo havia morrido devido a uma força primordial irresistível. O acesso à região foi proibido pelo governo por anos. Mais de 6 décadas se passaram e o incidente do Passo Dyatlov gerou inúmeras teorias, variando da ciência cética a conspirações militares e ufologia. Em 2021, cientistas suíços publicaram um estudo que ganhou força na comunidade científica internacional. Eles sugeriram que uma avalanche de placa de neve retardada atingiu a barraca enquanto os jovens dormiam. O peso do bloco de neve teria quebrado as costelas e o crânio de alguns deles ali mesmo. Em pânico,
Acreditando que a montanha inteira estava desmoronando, eles cortaram a barraca e fugiram. O frio extremo causou a chamada hipotermia paradoxal, uma falha no cérebro decorrente do congelamento que fez a pessoa sentir um calor insuportável, levando a arrancar as próprias roupas antes de morrer. Quanto à falta da língua e dos olhos de Dubimina, os cientistas afirmam ter sido a ação de animais carniceiros da floresta após a morte. O problema da teoria é que os esquiadores experientes não montariam uma barraca em um local propenso a avalanches. Além disso, a inclinação da encosta de Colaciaco era considerada baixa demais para gerar um desabamento de neve daquela magnitude, e as pegadas na neve saíam da barraca de forma ordenada, lado a lado, não correndo desesperadamente de uma massa de neve. A União Soviética, em 1959, estava no auge da Guerra Fria e realizava testes balísticos constantes. Muitos acreditam que o grupo de Dyatlov acampou acidentalmente em uma área de testes de armas secretas, possivelmente um míssil parassísmico ou uma bomba termobárica, bomba de vácuo. A onda de choque de uma explosão desse tipo explicaria os pulmões e costelas esmagados sem marcas na pele, além de causar uma desorientação química ou sonora extrema que os forçou a fugir. Isso também justificaria perfeitamente a radiação encontrada nas roupas e o empenho do governo soviético em esconder os arquivos originais e encerrar o caso às pressas. Uma teoria fascinante defende que a forma geográfica da montanha Colaciaco, combinada com os ventos severos daquela noite, criou um fenômeno físico chamado vórtice de Karman. Esse fenômeno gera um som de frequência extremamente baixa, o chamado infrassom, abaixo de 20 Hz. O ouvido humano não consegue escutar o infrassom, mas o cérebro o capta. A exposição a essas ondas sonoras causa efeitos colaterais brutais, ataques de pânico incontroláveis, alucinações apavorantes, torturas intensas e uma sensação iminente de morte espiritual. Sob o efeito do infrassom, os 9 esquiadores teriam enlouquecido coletivamente dentro da barraca, rasgando o tecido para escapar de um monstro invisível criado por suas próprias mentes, correndo sem rumo para a escuridão. No início das investigações, os nativos locais, os Mansi, foram considerados suspeitos. A teoria era de que os estudantes haviam profanado terras sagradas e foram caçados. Mas o contraponto aqui é que os Mansi sempre foram pacíficos e ajudaram ativamente nas buscas. Além disso, nenhuma pegada além das pegadas dos próprios esquiadores foi encontrada na neve. Para os entusiastas do sobrenatural, os ferimentos brutais na ravina foram causados pelo Menk, o equivalente russo ao Yeti ou ao Pé Grande, uma criatura mítica de força colossal que teria atacado os jovens na floresta. Naquela mesma noite, outro grupo de caminhantes que estava a alguns quilômetros dali relatou ter visto estranhas esferas alaranjadas brilhantes flutuando no céu na direção de Colaciaco. Os defensores da ufologia especulam que os jovens testemunharam um pouso de OVNIs ou foram vítimas de algum tipo de radiação ou feixes de energia vindo do céu, o que explicaria a radiação em seus corpos e o estado alterado dos tecidos de algumas das vítimas. O incidente do Passo Dyatlov continua fascinando e assombrando o mundo justamente porque nenhuma das teorias consegue responder a 100% das perguntas. Se foi uma avalanche, por que as roupas tinham radiação? Se foram testes militares, por que os corpos foram deixados expostos para a busca pública em vez de sumirem com eles?
se foi um surto de pânico por som o que causou um impacto automobilístico nos ossos dos jovens na ravina. Aqueles 9 jovens enterraram consigo, na neve da Sibéria, a verdade sobre o horror que enfrentaram na calada da noite. O Paço Dyatlov permanece como um monumento ao desconhecido e um lembrete assustador de que, na vastidão da Terra, existem forças que a nossa compreensão humana ainda não é capaz de decifrar. Mas e você? O que acha que aconteceu com esses jovens? Acha que foi testes militares? Um monstro grande e peludo que vive nas encostas daquela montanha? Ou foi algum incidente com seres de outro mundo? Deixa aí embaixo nos comentários as suas teorias e vou encerrando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau!